Olá pessoal do canal de Tudo Um Pouco. Se sua caixa de som da Unvox Gigante 2 está desligando sozinha e fica reiniciando toda hora e frustrando sua festa, sua diversão, e você quer resolver esse problema de forma simples, fácil e com um passo a passo muito fácil de conseguir, esse é o seu canal e esse é o seu vídeo. A partir de agora eu vou mostrar para vocês como resolver o problema dessa caixinha de som, como trocar a peça, onde comprar, todas as especificações para você corrigir esse problema que é bastante até comum, né, dessa caixinha de som bastante popular da Unvox. E esse vídeo é um oferecimento da Dogcat Rações e Acessórios em Salvador. Se você precisa comprar rações e acessórios para o seu pet, a Dogcat é o seu lugar. Lá você encontra tudo com preços incríveis e um atendimento fantástico. Siga o Instagram da Dogcat e confira as promoções. Bom pessoal, então vamos aqui agora ao problema da Gigante 2 da Unvox. Ela está pareada aqui no Bluetooth, certo? Está pareada aqui no Bluetooth, vou colocar uma música e vocês vão perceber que o maior problema dela é quando aumenta. Então quando você aumenta o volume, ela simplesmente desliga. Na verdade ela reinicia, ela vai voltar, começa a piscar o Bluetooth aqui novamente, pareou de novo, eu vou dar play de novo e ela vai, não chegou nem a tocar a música, ela começa e já desliga. Então vocês vão perceber, por exemplo, que esse problema não acontece com o volume muito baixo. Quanto mais baixo tiver o volume, essa caixa de som consegue tocar. Aí ela tá tocando. Mas ao aumentar o volume, ela reinicia. Então, esse é um problema bastante comum que frustra a maioria dos usuários dessa caixinha de som, certo? É uma caixinha de som relativamente barata, ela custa em média 200 e poucos reais, certo? Pelo menos na data de hoje. E é uma caixinha de som que promete 220 watts. Em tese não é baixo, dá para fazer uma brincadeira muito legal com essa caixinha de som, porém ela fica apresentando esse problema. Normalmente esse problema é resolvido com a substituição da bateria, isso muita gente já explicou, porém eu vou explicar agora nesse vídeo o passo a passo mais detalhado possível para que você em casa possa conseguir fazer, certo, essa substituição sem nenhuma dor de cabeça. A primeira coisa que vocês precisam saber, inclusive eu já deixei os parafusos, são 4 parafusos aqui, eu já tirei esses 4 parafusos, certo? Ela tem apenas uma única bateria, uma célula de bateria, certo? Nessa caixinha de som. E quando a gente abre aqui, é só puxar aqui, vocês vão perceber que essa é a pilha aqui dela aqui. Essa é a pilha da caixinha de som da Unvox, só tem essa pilha aqui. Então provavelmente é isso que falhou aí no projeto, porque é uma única pilha só, que aparentemente dá defeito rápido, dá defeito bem rápido. Vocês vão ver que ela fica presa aqui dentro, ela tem um espaçozinho aqui, ela tem um espaçozinho aqui dentro, que ela fica presa aqui dentro com uma cola quente. Eu até já tirei essa colazinha aqui, exatamente para facilitar o vídeo, certo? Ok, como é que nós vamos fazer essa substituição? A primeira coisa de tudo que vocês vão perceber é qual é a configuração, a especificação dessa célula de bateria aqui, para poder comprar, né, uma outra exatamente igual. Bom, é possível inclusive fazer uma adaptação de bateria de celular. Muita gente faz, eu já fiz até essa adaptação, mas hoje não é o foco desse presente vídeo. Por quê? E eu vou explicar para vocês. Essa pilha ela é comprada muito baratinha no Mercado Livre, por exemplo, né? Pode ter em outros sites de vendas online, mas eu pesquisei, por exemplo, no Mercado Livre, ela custa em torno de R$17, R$20. Claro, depende do estado, do frete, aí não tem como saber, mas não é uma pilha muito cara de se trocar. E é possível comprar inclusive essa pilha já com esse plugzinho, o que facilita bastante, certo? Porque você não vai precisar fazer nenhum tipo de adaptação, do jeito que ela vem aqui.
Eu vou mostrar para vocês então apenas aqui agora, vou ver se ele vai conseguir focar. Essa é uma pilha do tipo 18650, que é o tamanho dela, mas pode ser de outro tamanho, não tem problema nenhum. Pode ser de outro tamanho, não tem problema nenhum. Desde que o mais importante de tudo é a voltagem. Vocês vão reparar aqui, tomara que foque aí, que ela é de 3.7 volts. Se não focar na edição, eu coloco uma foto dela aqui. De 3.7 volts, tem aqui um outro celular gravando também de outro ângulo, então eu vou colocar aqui também. E 1800 mAh. Esses 1800 mAh eu acho muito fraco para uma caixa que promete ficar 4 horas ligada. Porém, quem tem uma caixinha dessa sabe que ela não dura 4 horas ligada num volume muito alto. Se você ligar no volume mais alto, eu acho que dura 2 horas e pouco, com a bateria toda boa. Essa pilha ela é de 18 mAh, com 3.7 volts. O mais importante que você precisa prestar bastante atenção é a voltagem. É necessário que seja igual, 3.7 volts, ou mesmo que varie bem pouquinho, 3.8 até 4 volts, ela consegue variar. Mais do que isso, você pode queimar a sua caixa de som, colocar uma voltagem muito alta. Então, o que é que normalmente é feito? Você pode comprar, então, um pack de baterias, esse daqui, vou deixar o modelo, o link, se vocês quiserem aqui, né, na descrição do canal, para que vocês comprem um pack, como eu comprei aqui. O que é o pack? É um conjunto. Ela já vem aqui com essas duas células. Tá vendo aqui? São duas células juntas, já com o plugzinho. Então, você pode simplesmente comprar esse packzinho e substituir, colocar no lugar. E por que comprar um packzinho desse daqui? Porque ela vem com a mesma voltagem, que isso é importante, eu vou mostrar para vocês aqui. Ela vem aqui com 3.7 volts e com a amperagem, essa daqui que eu estou aqui na mão, de 5.200 mAh. Isso quer dizer que ela vai ser bem mais forte, né? Vou mostrar aqui de novo. Ela vai ser bem mais forte, né, em termos de amperagem, e muito provavelmente vai durar bem mais a caixinha de som ligada. Então, se ela promete ficar 4 horas ligada, aqui com 5.200 mAh, é bem maior do que os 1.800 que oferece na bateria original, ela vai durar bem mais, né? Talvez 6, 7 horas ligado num volume razoável. Esse plug, eu vou tentar mostrar aqui para vocês, ela tem uma posição específica aqui, pronto. Ela tem uma posição específica, só encaixa de um lado, ela tem uma posição específica. O que você comprar aqui, também tem a mesma posição, igualzinho. Entretanto, certo? Vamos substituir aqui agora. Ele vai ligar nesse plugzinho que está aqui. Eu vou depois mostrar uma foto para vocês. Vai chegar aqui um pouco mais para frente, eu vi, certo? E ele tem um encaixezinho aqui vermelho. Esse encaixezinho aqui é que a gente vai ligar a caixa de som, ou a bateria da caixa de som. Ele vai parar de apresentar esse defeito. Ligada a caixinha de som, ligou com a nova bateria, do pack de baterias, aqui, pronto, ok? Agora vamos colocar, aqui, e vamos colocar essa caixinha de som, eu vou colocar aqui em cima, um volume mais alto para que vocês possam ver que ele já parou o defeito, certo? Ele já parou o defeito, mesma música, mesma coisa. Pessoal, aí vocês viram que a caixa de som já está funcionando normalmente com o seu volume máximo, trocando a bateria. Mas eu queria mostrar para vocês uma outra coisa que talvez vocês não encontrem em outro vídeo. Esse seja o primeiro vídeo que eu vi, né? Eu estou gravando por isso mesmo, para abordar essa situação. Eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui agora, certo? Esse conjunto de packs que eu estou mostrando aqui para vocês, conjunto de bateria que foi comprado, o que acontece? Ele vem com o mesmo plug, tudo certinho para colocar, porém
ele veio com o polo invertido. Vocês vão reparar que o preto e o vermelho tem que estar na mesma posição. Esse aqui está na mesma posição, o preto e o vermelho. Tá vendo aqui? Por que isso? Porque às vezes, quando você compra esse preto aqui, ele vem ao contrário, e foi o caso desse daqui. Por isso eu tenho outro preto aqui, exatamente igual, onde, na verdade, se você colocar na mesma posição aqui, eles de frente um para o outro, repare que o preto aqui está do lado esquerdo, está do outro lado, e o vermelho está para cá. Eles estão diferentes. Ao colocar um ao lado do outro, vocês vão perceber que a polaridade está invertida, né? Eu vou tentar chegar aqui para mostrar para vocês. Pronto, esse do lado esquerdo aqui que eu estou balançando, que é o original, o preto está do lado de cá e o vermelho do lado de lá. Esse que foi comprado na internet, ele está ao contrário, o vermelho está aqui e o preto está aqui. É possível que você compre, conecte na sua caixa de som e ele não carregue, não funcione, exatamente porque a polaridade está invertida. Elas têm que estar iguais. Ah, mas e agora o que é que nós vamos fazer? Vamos cortar aqui o fio, fazer uma emenda no de lá para poder ficar igual? O que é que nós fazemos em relação a isso? Não precisa fazer nada disso. Eu vou mostrar para vocês aqui agora como é que nós vamos fazer. Esse plugzinho, ele tem uma pontinha de metal aqui para vocês. Ele tem duas pontinhas de metal aqui, certo? Essas pontinhas têm uma trava, por isso que você tenta puxar, ele não vai sair. Como é que nós vamos fazer para resolver isso? Nós vamos pegar essa aqui, pode apoiar na mesa, por exemplo, aqui. Vocês vão primeiro empurrar o fio contra, né, o outro lado. Então assim, primeiro vocês vão empurrar o fio, certo? E vão com a outra mão, obviamente segura aqui, empurra, e com uma chavezinha ou um objeto pontiagudo, vocês vão empurrar esse ferrinho para baixo, certo? Então vou tentar mostrar aqui para vocês nesse ângulo de cá, que talvez seja melhor. Eu vou empurrar o fio preto, segurando ele aqui, e empurrar essa parte aqui para baixo. Se tiver duas pessoas vai ser melhor, certo? E apoiado na mesa também, né? Depois eu posso tentar fazer de um outro ângulo que seja um pouquinho maior. Mas é só empurrar aqui para baixo, que é que vai acontecer. Vocês vão conseguir, depois que empurrar ele para baixo e ele estiver destravado, vocês vão conseguir puxar o fio preto, assim como o vermelho, e eles vão simplesmente sair, certo? O que é que vamos fazer? Nós vamos inverter os polos aqui de maneira simples e fácil. Aqui, saiu o fio, ok? Tá vendo aqui? Fio solto, pronto. E aí nós vamos, obviamente, inverter. Vamos fazer a mesma coisa com o fio vermelho. Pronto. Também tirei o fio preto e o fio vermelho. Agora é só encaixar ao contrário. O vermelho do lado de lá. Encaixar novamente, empurrar até o final e ele mesmo trava. Ele mesmo vai travar. Pronto. Então se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe para crescimento do nosso canal.